Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, quarta, 24 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Envolvido em polêmicas, Conselho de Ética retorna no caso Eduardo Cunha. No início, houve o anúncio do indeferimento do pedido apresentado pelo presidente do Conselho, José Carlos Araújo, do PDT da Bahia, do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu a anulação de uma decisão do primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que determinava a retomada do caso desde o estágio inicial do processo no Conselho. O anúncio foi feito pelo deputado Júlio Delgado, que lamentou a decisão. Eu quero aqui, para a alegria de muitos, mas para a nossa tristeza, anunciar que infelizmente nós não tivemos êxito do nosso mandado no Supremo, disse. Em sua decisão liminar, a ministra Rosa Weber disse que o assunto é questão interna do Legislativo. Ela determinou o prazo de 10 dias para Maranhão prestar mais informações sobre o caso, que será analisado pela primeira turma do STF. A reunião do Conselho começou com alguns deputados questionando a substituição de integrantes do colegiado. O deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, aliado de Cunha, assumiu o cargo de titular na vaga deixada pelo deputado Sérgio Brito. Presidente do Conselho, José Carlos Araújo, criticou a mudança promovida pelo líder de seu partido, Rogério Rosso. Para ele, a indicação deveria ter recaído sobre um membro do PSD, não de outro partido. Com a entrada de João Carlos Bacelar, esta é a terceira alteração no colegiado desde a instalação do processo. Polícia Civil pede prisão de 7 por rompimento de barragem em Mariana. A Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva ontem de 7 pessoas pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, da mineradora Samarco, na região central de Minas Gerais. Entre elas está Ricardo Vescovi, presidente licenciado da empresa que pertence à Vale e à australiana BHP Billiton. Veja o nome das pessoas que foram condenadas. Ricardo Vescovi, presidente licenciado. Kleber Terra, diretor-geral de operações. Germano Lopes, gerente-geral de projetos. Wagner Alves, gerente de operações. Wanderson Silvério, coordenador técnico de planejamento e monitoramento. Daviele Rodrigues, gerente, todos da Samarco. Da empresa Vogue Beedre, o Samuel Paes Loures, engenheiro. O delegado Rodrigo Bustamante, responsável pela investigação, disse que os pedidos de prisão preventiva sem prazo pré-determinado foram apresentados à Justiça para estabelecer a ordem pública, no sentido de acalmar a população em relação aos responsáveis pelo desastre. Em nota, a Samarco informou que considera equivocados os indiciamentos e as medidas cautelares de privação de liberdade propostas pela autoridade policial e vai aguardar a decisão da Justiça para tomar as decisões cabíveis. Segundo a mineradora, os seus indiciados estão licenciados para cuidar da defesa no caso. Fernando Henrique Cardoso desdramatiza a atual investigação. O ex-presidente Fernando Henrique classificou como invenção e coisas menores as denúncias de que ele teria usado a empresa Brasil S.A., exportação e importação, para enviar dinheiro ao exterior à ex-amante, a jornalista Miriam Dutra, e ao filho dela, Tomás Dutra. Questionado sobre o assunto, FHC, como era conhecido, defendeu-se ao declarar que não existe denúncia e que a própria empresa diz não ser verdade. Ele ainda acrescentou que não vai entrar nessas coisas que são menores, que está preocupado com o Brasil e que não tem nada a temer e esconder. O ex-presidente ainda justificou que há anos não fala com Miriam Dutra e repetiu que não vai comentar sobre o assunto de foro pessoal. Por causa dessa denúncia, ele pode ser investigado por envio ilegal de dinheiro ao exterior. Diretora da OMS confia que a Olimpíada está segura para os visitantes. A diretora-geral da OMS, Margaret Chan, depois de reunião com a presidente Dilma Rousseff em Brasília ontem,
disse que o governo brasileiro tem tempo suficiente para executar planos de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o vetor do vírus Zika, e dar segurança a turistas e atletas que visitaram o Brasil durante os Jogos Olímpicos. Segundo Chen, o governo brasileiro está fazendo a sua parte no combate ao vírus Zika e ao mosquito Aedes aegypti, mas ela ressaltou que a população deve se mobilizar. A diretora da OMS ressaltou que outra vertente importante que o governo está trabalhando com a OMS é a área de pesquisa e desenvolvimento para que sejam obtidos meios de diagnóstico, tratamento e também controle ao vetor. Chen, o ministro da Saúde e outros representantes da pasta estão nesse momento em Recife, capital do estado que é o maior número de casos de microcefalia. Uma última notícia. O Senado aprovou nesta madrugada, por 56 votos a 11, a medida provisória 692/2015, que aumenta a cobrança de imposto de renda sobre ganhos de capital acima de R$1 milhão, por meio de alienação de bens e direitos de pessoas físicas. A matéria foi aprovada na Câmara em 3 de fevereiro, na primeira sessão deliberativa de 2016, e agora segue para a sanção presidencial. As mesmas alíquotas para pessoas físicas valem para pequenas e médias empresas, mesmo aquelas sob o regime do Super Simples. Mas há restrições na tributação na medida. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não são atingidas pela nova regra. Os valores daquelas faixas de tributação serão atualizados pelo mesmo percentual de reajuste aplicado na menor faixa da tabela progressiva mensal do imposto de renda. A matéria é peça do ajuste fiscal que o governo tenta emplacar desde o início do ano passado, com a bandeira de incrementar as reservas de caixa. Uma das saídas encontradas pela equipe econômica foi justamente elevar a tributação sobre os ganhos de capital, que é a diferença entre os rendimentos resultantes de venda de ativos, ações, imóveis e o custo de aquisição. A MP perderia a validade se não fosse aprovada até o dia 29 de fevereiro. Jornal Breve termina aqui, nós voltamos amanhã, até lá se você quiser. Curta o canal Vida para Dois, com o casal mais legal do YouTube, Emerson e Thaís.